Então, só queria lembrar a todos vocês que a partir desse momento esse encontro está sendo gravado, depois vai ser gerado um link, que eu espero que seja um pouco mais fácil do que no semestre passado, e esse link vai ser disponibilizado para vocês. Vocês sabem que esse semestre a gente teve algumas pequenas modificações, né? Inclusive nessas aulas da plataforma do Teams, já deve ter sido passado para vocês que vocês vão ter que fazer o acesso com um nome de usuário que foi criado para vocês, se não me engano é baseado no CPF de vocês, para que vocês tenham acesso mais fácil às aulas que ficam gravadas na plataforma, para não acontecer o que acontecia no semestre passado. A gente fazia a aula, gravava, disponibilizava o link, e como vocês não eram cadastrados na plataforma, vocês não tinham como assistir fora de horário as aulas gravadas. Então teve uma modificação, isso deverá facilitar bastante o funcionamento dessas aulas virtuais para esse semestre. Acho que vai ficar bem mais tranquilo para vocês conseguirem assistir as aulas novamente, tá? Mas essa semana isso ainda não tá funcionando. Já deveria estar funcionando, essa semana ainda não funcionou, então a gente está fazendo a aula no sistema que a gente fazia no semestre passado. Também nos foi passado na reunião pedagógica para preparação para o começo desse semestre, esse 2020.2, agora que a gente inicia, esse segundo semestre de 2020, nos foi passado que a coordenação acadêmica, que não é a coordenação do curso de vocês, não foi invenção da cabeça da Meire, para deixar bem claro para todo mundo, a gente vai ter agora que fazer, durante as aulas teóricas, uma atividade valendo nota para ser lançada no AVA, e essa atividade ela tem que ser feita apenas durante o horário da aula. Então, hoje eu não vou fazer, nosso primeiro encontro, tá? Então, mas eu queria pedir para que todos vocês procurem estar presentes no horário da aula, assistam a aula, não deixem só o computador ligado para sair o nome na lista de chamada aqui, tá? Mas estejam presentes durante a aula, assistam a aula, porque a gente, em algum momento, eu vou subir para vocês, vou disponibilizar online uma atividade para vocês realizarem, e essa atividade vai ter um prazo curtinha, coisa simples, tá? Mas assim, em torno de 5, 10 minutinhos. Essa atividade vai ficar disponível via internet, vocês fazem a atividade, depois eu encerro a atividade online, e isso vai fazer parte da avaliação de vocês, vai fazer parte dos pontos virtuais de vocês. Tá? Tem uma outra coisa que eu espero que já tenha sido também passado e discutido com vocês, que em uma determinada semana, se não me engano, daqui 2 ou 3 semanas, eu vou pedir para vocês me mandarem alguns prints de atividades virtuais que vocês estão fazendo pelo AVA, e aí vocês também terão uma pontuação com relação a isso. Quais são as justificativas da coordenação acadêmica para tomar essas 2 novas medidas? A primeira, de fazer a atividade valendo nota durante a aula, é para aumentar a quantidade de alunos presentes durante o horário da aula. Então, são pontuações pequenas, se eventualmente alguém perder uma aula, não vai ficar radicalmente prejudicado por conta disso, mas aqueles alunos que costumam toda semana acompanhar as aulas, assistir, e eu sei que vocês que estão aqui provavelmente são esse tipo de aluno, vocês acabam tendo na somatória um benefício com relação às notas. Tá? Então é uma forma da gente estimular o aluno para que ele esteja presente na aula no horário da realização da aula, porque é importante. Se não fosse importante a aula ao vivo, a gente simplesmente gravaria a aula e disponibilizaria isso. Mas aí vira um EAD, não é a ideia. Então, o fato do professor estar ao vivo, presente com vocês, é justamente para que vocês, nesse momento, possam interagir, falar com o professor, perguntar, tirar dúvida. Tá? Então, é por essa razão que a gente tem toda essa programação. E o segundo ponto, para pedir para vocês os prints do AVA, é para estimular, porque isso faz muita diferença
no funcionamento das disciplinas, ainda mais nesse momento que a gente vai trabalhar de forma virtual, pelo menos por mais 1 ou 2 meses, aí, acho que é a previsão que a gente tem. Como a gente ainda vai trabalhar por um determinado período de forma virtual, é importante que vocês estejam com as rematrículas todas realizadas, todas feitas, porque o aluno numa plataforma digital sem a rematrícula, ele fica absolutamente sem ter acesso a uma série de ferramentas e de atividades virtuais. E talvez vocês já tenham percebido, mas para esse semestre a gente teve uma modificação grande no sistema pedagógico da instituição. A escola está extinguindo, a Anhanguera está acabando com aquelas disciplinas que eram 100% virtuais, e eles estão pegando a carga horária das disciplinas virtuais. Não é o caso dessa aqui, da imunoclínica, tá? Essa aqui não vai acontecer isso, mas a maior parte das disciplinas de vocês agora, elas vão ser 75% presenciais e 25% online. Então, para que vocês possam desempenhar as atividades online, vocês precisam estar regularmente matriculados. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Esse semestre, cadê aqui? Aqui volta isso aqui. Inicial. Só para dar uma ideia para vocês, esse semestre eu estou com pouca matéria, eu tenho 3 disciplinas só, eu tenho aqui a microbiologia para um curso, microbiologia básica para outro, e imunologia clínica, que é essa aqui nossa. Tá? Tanto a microbiologia quanto a microbiologia básica, elas vão funcionar nesse modelo híbrido novo. Então são 2 disciplinas que eu tenho as minhas atividades, mas vai ter um monte de atividade pronta, vai ter um monte de atividade pronta que vocês vão fazer via AVA. Com certeza vai ter bastante disciplina assim para vocês também. Então, essa segunda coisa que eu vou pedir para vocês em algum momento, prints de atividades do AVA, é simplesmente para que vocês tenham uma forma de comprovação de que a rematrícula de vocês foi feita. Tá? Então, por isso, essas duas pequenas alterações. Tá? Bom, como a gente já está bastante defasado no horário, basicamente por culpa minha aqui de ter tido um pouco de dificuldade de conseguir subir a plataforma a tempo, eu vou começar a conversar com vocês direto aqui um pouquinho sobre a imunologia clínica, tá? De maneira, antes de qualquer coisa, o que eu queria pedir para vocês, gente, é que a qualquer momento, por qualquer razão que seja, me interrompam, parem, perguntem, tá? O mais importante desses encontros é que a gente possa interagir. Então, eu estou aqui efetivamente para interagir com vocês e não simplesmente para ficar aqui falando. Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer pergunta que vocês tenham, desativa o mudo do microfone de vocês aí, falem comigo. Se não quiserem falar, vocês têm a opção de mandar mensagens no chat aqui. A gente tem o íconezinho do chat aqui, tá? Só clicar no chat que a gente consegue, nesse botãozinho aqui, tá? Se clicar aqui, a gente consegue interagir também, tá? Então, bom, na disciplina de imunologia clínica, tá? A gente tem aqui algumas coisas que são importantes para passar para vocês. Primeiro de tudo, a gente não tem um livro, tá? A gente não tem um livro específico da disciplina. O que eu costumo dizer para vocês é que existe um livro de imunologia, que é um livro muito legal, que, de novo, ninguém precisa comprar. Vou deixar isso muito claro, não é obrigatório, não precisa. É um livro que tem fisicamente na biblioteca da instituição, e também vocês têm na biblioteca virtual da Anhanguera. Então, ninguém precisa comprar livro. Eu não estou aqui fazendo propaganda de livro, muito menos da Amazon, estou só mostrando aqui para vocês, que é um site fácil da gente achar os livros, tá? Então, tá aqui, esse livro aqui, que é o livro de Imunologia Celular e Molecular, tá? Na 9ª edição. O autor dele chama-se Abas, tá? Eu vou abrir aqui a capa do livro, só para vocês terem uma ideia. Então, tá aqui, ó, tá? Imunologia Celular e Molecular.
O autor chama-se Abbas, Abul K. Abbas, tá? Esse livro aqui é um livro espetacular de imunologia, é um dos principais livros de imunologia que é utilizado em qualquer curso de área de saúde, em biociências, em praticamente todas as universidades do mundo ocidental. Então, se a gente pegar Américas, Europa, Oceania, a gente pegar toda a parte do mundo ocidental, a gente, as principais universidades costumam adotar hoje esse livro como livro de referência para qualquer assunto que seja relacionado à imunologia, tá? É um livro que vai passar muito mais por imunologia básica, pelo funcionamento do sistema imunológico. Ele não é um livro voltado para a imunologia clínica, tá? Não é um livro totalmente voltado para a imunologia clínica, mas ele tem algumas partes que são aplicadas quando você fala lá na imunidade aos tumores. Então tem lá toda a parte de diagnóstico, nas hipersensibilidades, nas alergias, tá? Então é um livro que traz alguns conceitos aí bastante interessantes. Agora, de maneira geral, como eu sei que imunologia costuma ser um calcanharzinho de Aquiles da maior parte dos alunos, então esse livro aqui é um livro espetacular que fica aí como indicação, como referência, caso vocês queiram consultar um livro de imunologia. De novo, não precisa comprar, é um livro caro, normalmente sai uma edição a cada 2 ou 3 anos, então também a gente compra um livro desse só para ter o livro, depois de 2, 3 anos sai outra edição, enfim, é bobagem, tá? Agora, o próprio Abbas, ele tem um livro, ele tem um outro livrinho, tá? Que é esse que está aqui, que chama-se Imunologia Básica, que é um livro bem resumido, um livro bem mais levezinho, bem mais tranquilo, tá? Um livro de mais fácil acesso, que é também um bom livro, tá? Esse livrinho aqui chama Imunologia Básica, em vez de chamar Imunologia Celular e Molecular, a Imunologia Básica. Então, se vocês tiverem muita dificuldade com a imunologia, porque é uma disciplina que às vezes causa aí um pouquinho de dúvida na gente, esse livro também serve para consulta. De novo, é um livro que eu tenho certeza absoluta que está disponível na biblioteca física da nossa unidade. Eu já fui lá conhecer, eu já vou sempre à biblioteca. Esse livro eu sei que tem lá, tá? Eu sei que a biblioteca agora na pandemia está meio complicada, mas enfim, só para ficar aí como dica para vocês de livros de imunologia. Quando a gente parte para falar em imunologia clínica, tá? Em imunologia clínica, um dos principais livros de referência, tá? É esse livro que está aqui, tá? Do Robert Hitch. Esse aqui é talvez a Bíblia da imunologia clínica que existe. É um livro que não existe tradução para português. Tá? Eu também não sou louco, eu sei que muitos de vocês podem ter dificuldade com um livro técnico em inglês, não estou aqui também falando nem sugerindo que vocês comprem ou usem livros em inglês, mas se alguém quiser conhecer, então está aqui o livro do Robert Hitch, tá? Esse livro aqui esse daqui é a Bíblia da imunologia clínica, caso alguém aqui não tenha muita dificuldade com o inglês, sinta-se à vontade de consultar esse livro. Esse livro é um livro espetacular, tá? Em português, gente, a gente não tem muita publicação sólida em imunologia clínica, tá? Existe alguns livros mais voltados especificamente para biomédicos, que é o caso de vocês, tá? Esse livro da Christine Stevens, da Linda Miller, também é um livro bem legal, tá? Mas, de novo, esse livro é voltado totalmente, completamente para a bancada de laboratório, tá? Também é um livro em inglês. Eu não conheço excelentes livros de imunologia clínica em português. Então ficam aí 2 indicações para vocês, tá? Porque entre indicar
também livro que eu não gosto, ou que eu não acho que seja muito legal, não vou ficar indicando livro para vocês. Então tá aí algumas sugestões para vocês de bibliografias que vocês podem consultar. Tá? Vocês sabem que a maior parte desses livros eles estão disponíveis na nossa biblioteca física e também na biblioteca virtual que a gente tem lá na plataforma da Anhanguera. Tá? Então, já que a gente está falando de imunologia, essa aula especificamente eu me sinto meio desconfortável de fazer com PowerPoint. Isso é uma aula que normalmente quando eu faço eu uso só o quadro negro da sala de aula. Essa aqui não é uma aula que eu costumo fazer com slide. Eu não gosto. Eu gosto de fazer essa aula direto sem... Deixa eu ver aqui. Diagnóstico, não. Eu vejo que eu tenho alguma aula mais antiga aqui que deve ter isso aqui. Deixa eu ver aqui. Introdução à imunologia. Deixa eu ver aqui. Introdução à imunologia. Deixa eu ver como é que está essa aula. Essa aqui. Essa aqui tá meio mala. Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tem uma aulinha curtinha aqui, tá? Só para comentar com essa aqui dá, tá? É uma aula, essa aqui dá pra gente conversar, tá? Então eu vou projetar essa aula aqui pra gente poder conversar. Só vou mudar aqui o compartilhamento da tela, vou colocar direto essa tela aqui, tá? Bom, então quando a gente fala em imunologia clínica, eu não vou começar essa disciplina direto com vocês falando sobre rotinas e testes de laboratório de ensaio, porque pela experiência que eu tive eu acho que já é o quarto semestre que eu tenho essa disciplina consecutivo aqui na Anhanguera, o que eu percebi nas minhas turmas anteriores é que normalmente os alunos estavam chegando com muitas e muitas dúvidas a respeito da parte um pouco mais básica da imunologia. Então, por que eu falo para vocês que eu gosto de fazer essa aula sem slide, sem absolutamente nada? É porque eu gosto muito e preciso até da interação com vocês para que vocês me digam efetivamente quais são as dificuldades, o que vocês sabem, o que vocês não sabem, porque eu não tenho... essa disciplina, vocês sabem, não é uma disciplina de imunologia básica, é uma disciplina de imunologia clínica, mas normalmente nos 2 ou 3 primeiros encontros eu gosto de fazer uma revisão bem rápida a respeito da imunologia básica. Então até vou pedir para vocês já, para os nossos próximos encontros, a gente vai conversar um pouquinho sobre estrutura de antígenos, moléculas de anticorpos, sistema complemento. Então, nos nossos 2 próximos encontros, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de antígenos, anticorpos e sistema complemento. Então, por favor, seria muito interessante que vocês já fossem dando uma estudadinha, tá? Que vocês fossem relembrando alguns desses conceitos para facilitar o desenrolar aí desses nossos próximos encontros. Mas antes da gente partir para células, para moléculas específicas, o que eu gosto muito é de lembrar para todo mundo como é que funciona o sistema imunológico. Parece bobagem, mas tem gente que às vezes acaba tendo dúvida ou acaba tendo algum tipo de dificuldade com isso. Então, por favor, a hora que vocês quiserem, me interrompam, perguntem, tá? Não vamos levar dúvida para casa com essa matéria, tá? Então a gente sabe que a resposta imunológica, por uma questão de didática, de estudar
os livros, os autores normalmente dividem a resposta imunológica em dois tipos diferentes. A gente tem aquela resposta imune que é chamada de resposta imune inespecífica. Alguns livros também chamam essa resposta inespecífica de resposta imune inapta, tá? Que são sinônimos, inespecífica ou inata, que basicamente é aquela resposta imunológica que vai acontecer independente de quem seja o agente agressor. Então a gente não tem envolvimento de células específicas, de reconhecimento celular e de ativações específicas. A gente tem processos que são inatos, que a gente já tem desde que a gente nasceu, que podem ser simplesmente, eu vou passar por todos eles com vocês, mas pode ser, por exemplo, simplesmente a integridade do nosso tecido epitelial. Então o epitélio forma uma barreira, a barreira é uma defesa, e aí a gente tem um sistema de defesa que é inespecífico. Pele a pele, ela vai ser barreira para bactéria A, bactéria B, para fungo, para vírus, para produto químico, enfim, para uma série de coisas, tá? Então, isso aí só para dar um exemplo rapidinho da resposta inata ou inespecífica. E existe uma outra parte da resposta imunológica, essa sim muito mais rica e também muito mais complicadinha, que é a resposta imune, que a gente chama de resposta imune específica, ou também conhecida como resposta imune adaptativa. Tá? Específica por quê? Porque ela vai ser específica para um determinado agente agressor, que nesse momento aqui, nessa hora, quando a gente está falando de resposta imune específica, aí a gente começa a chamar esse agente agressor, essa substância que é reconhecida pelo sistema imunológico, de antígeno. Então vai ser a primeira vez que a gente vai usar a palavra antígeno, justamente aqui quando a gente for falar de resposta imune adaptativa ou específica. Tá? Então toda resposta que for desenhada pelo nosso organismo, pelo nosso sistema imunológico, ela vai ser adaptada, ela vai ser específica para aquela substânciazinha, para aquele antígeno. Tá? E uma das formas que a gente tem, que é a resposta imune específica ou adaptativa, ela tem dois tipos. Aquilo que a gente chama de resposta imune específica ou adaptativa mediada por células, que é a resposta imune adaptativa celular, e a gente pode ter também a resposta imune específica ou adaptativa mediada por moléculas, principalmente os anticorpos, que é o que a gente chama de resposta imune específica ou adaptativa humoral. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque toda disciplina de imunologia clínica, ela vai ser baseada na parte química e na interação de antígenos com anticorpos. E a gente não consegue aprender e entender imunologia clínica se a gente efetivamente não sabe exatamente o que é o antígeno, como ele funciona, como ele é reconhecido pelo nosso organismo, da onde ele vem, qual a sua característica química, enfim. Se a gente não souber entender e definir o que é um antígeno e também a molécula do anticorpo, que é o tal do IgG, IgA, IgM, IgD, IgE que a gente tem aí, se a gente não conseguir entender muito bem, caracterizar muito bem, pelo menos essas duas partes, a gente depois não consegue aprender absolutamente nada de imunologia clínica, porque 99,9% da imunologia clínica ela é baseada em reações de laboratório da ligação da molécula do antígeno com o anticorpo, gente. A imunologia clínica é um negócio absolutamente simples, tá? A gente vai utilizar os conceitos da resposta imunológica de uma forma aplicada no laboratório. Então, é super bonito, é super interessante, mas é extremamente simples. Imunologia clínica é um negócio bico, é receitinha de bolo. Então, assim, tem a técnica do ELISA, que é o imunoensaio enzimático. A ELISA funciona assim, assim, assim. Aí tem ELISA direto, indireto, sanduíche. É tudo variação de receita de bolo. Tá? A mesma coisa, vamos fazer uma imunofluorescência. Então, tem imunofluorescência direta, indireta, assim, assim, assim. É só receitinha de bolo. Agora, para a gente entender o que acontece dentro daquele aparelho,
o leitor do ELISA, o que acontece na hora que a gente está fazendo lá uma microscopia de imunofluorescência, para a gente entender o porquê que um teste dá um resultado positivo, ou porquê que um teste dá um resultado negativo, ou porquê a gente tem os falsos positivos, os falsos negativos. A gente precisa compreender muito bem a estrutura do antígeno, a estrutura do anticorpo, o como eles vão interagir para que a gente possa evoluir na imunologia clínica. Então, como eu já aprendi aqui na porrada, porque antes eu não punha essas aulas meio que de pseudo-revisão aqui para vocês, e aí todo mundo ficava, professor, mas eu não sei isso, professor, eu não sei aquilo, professor, eu não sei aquilo. Eu vou fazer, entre hoje e as 2 próximas semanas, um apanhadão geral do sistema imunológico com vocês, tá? E, de verdade, eu gostaria que vocês perguntassem o máximo possível, que vocês interagissem o máximo possível, tá? Eu acho que, pelo que eu estava vendo lá, eu já fui professor de vocês de patologia e eu não sei se de microbiologia também, eu não sei se vocês já fizeram micro comigo, talvez. Eu vou confessar um segredo para vocês, gente. De todas as matérias que eu ministro na Anhanguera, talvez a imunologia seja uma das que eu mais conheço. Então, aproveitem, porque eu acho que eu tenho bastante informação e experiência para trocar com vocês. Claro que tenho bastante coisa que eu não sei, imunologia é uma ciência gigantesca, mas eu tenho bastante coisa para trocar de informação com vocês, então vamos aproveitar. Tá? Então, basicamente agora, é que eu detesto ficar fazendo leitura de slides, vocês estão cansados de saber, eu não uso essa aula, porque esse slide, porque tem muita coisa escrita. Mas enfim, aquilo que eu estava falando para vocês. A resposta imune inata, ou também conhecida como resposta imune inespecífica, tá? É aquela resposta imune que é a resposta imune natural, aquela que a gente tem independente de alterações que sejam voltadas para alguma coisa. A resposta imune adaptativa, também chamada de resposta imune específica, então é aquela onde a gente vai ter adaptações celulares, reconhecimento de células, enfim, uma série de outras situações que vão ser voltadas ou específicas para um determinado antígeno. Tá? Então, assim, fora a barreira epitelial, tem algum outro exemplo de resposta imune inata? Tenho. Todo o processo inflamatório. Tá? Lembra lá na patologia que a gente falou de inflamação aguda, inflamação crônica? Então, vocês podem pegar aquelas 2 ou 3 semanas que a gente ficou falando sobre inflamação lá na patologia e colocar aqui dentro da resposta imuninata, tá? Que não é o caso, que a gente não vai usar muito isso aqui na imunologia clínica, mas na imunologia como uma ciência de maneira geral, todo o processo inflamatório faz parte aqui da resposta imune inata. Outra situação, o aleitamento materno. Então, a criança, nos 6 primeiros meses de vida, porque tem um sistema imunológico próprio ainda muito pouco desenvolvido, ela vai receber anticorpos no leite materno. Então, aqueles anticorpos, como eles vêm do leite materno, eles não foram feitos pela própria criança, então eles fazem parte aqui dessa imunidade natural, dessa resposta imune inespecífica. Tá? Então, uma das formas mais simples da gente pensar é que a resposta imune inata ou inespecífica não é que ela seja passiva, não é que ela já está pronta, tá? Mas a gente não tem que ter grandes alterações ou grandes adaptações celulares para que a gente tenha a resposta. Aí você fala assim, professor, o senhor não acabou de falar que a inflamação é um processo inespecífico? Sim, a inflamação é um processo inespecífico. Mas não tem todos aqueles mediadores químicos, alterações celulares, adaptações? Tem tudo aquilo. Agora eu vou perguntar para vocês. A inflamação que acontece por uma queimadura solar, por uma queimadura com um produto químico, com um corte ou com uma infecção, ela é diferente? Não. Inflamação é sempre inflamação. Tá? O que eu estou falando de alterações específicas é que se eu tivesse, por exemplo, uma inflamação para uma determinada bactéria, uma inflamação diferente para um vírus, uma inflamação diferente para uma segunda bactéria, uma inflamação diferente por uma queimadura, ou seja, se o que estivesse sendo reconhecido fosse se adaptando para cada tipo de agente agressor, aí sim a gente cairia na resposta imunoadaptativa. Não é o caso da inflamação. Inflamação sempre é inflamação, não importa o que esteja causando ela. Então, é um processo mais natural, faz parte da resposta imune inata. Essas alterações específicas, gente, normalmente
elas vão envolver uma molécula de antígeno que vai interagir com um anticorpo que foi produzido especificamente para aquele antígeno, ou um antígeno que vai interagir especificamente com uma célula que tem receptores para reconhecer especificamente aquele antígeno. Tá? Então, essa resposta imune adaptativa específica, ela pode ser de dois tipos, conforme eu já tinha comentado com vocês. Mediada por anticorpos, que é a resposta imune adaptativa ou específica humoral, ou ela pode ser mediada por células, que a gente tem, então, a resposta imune específica adaptativa celular. Tá? Só para deixar e deixando a coisa mais clara, a principal célula efetora que a gente tem na resposta imune adaptativa celular são os nossos linfócitos T citotóxicos. Vocês devem ter ouvido falar sobre tal do linfócito TCD4, linfócito TCD8. O citotóxico é o famoso CD8. Tá? Então, claro que para a gente entender o sistema imunológico de maneira geral, tem alguns conceitos que são importantes, tá? Então, assim, quando a gente fala em resistência ou suscetibilidade, o que é um indivíduo resistente, o que é um indivíduo suscetível, tá? Aquela pessoa que tem resistência a um determinado processo patológico, uma determinada doença qualquer, é aquela pessoa que, por definição, tem a habilidade em repelir uma doença por meio de mecanismos de defesa. Por isso que nesse momento tão agradável que a gente está vivendo, com essa pandemia do coronavírus, tem um monte de gente falando, precisa cuidar da alimentação, precisa regular o sistema imunológico, precisa ter vitamina D, vitamina C, sódio, potássio, enfim, para que a gente aumente a nossa resistência. Para que aumentar a resistência? Bom dia, professor. Cheguei agora, estava chegando do plantão, hein? Tá ótimo, tá tranquilo. Nós estamos já no bonde andando aqui, mas bem-vindo, bom dia. Obrigado. Então, quando a gente fala em resistência, a gente está falando aqui na habilidade em repelir doença, tá? Através de mecanismos de defesa. Hoje em dia, esses conceitos, eles estão, como eu já estava dizendo para vocês, absolutamente na moda por causa da pandemia do coronavírus, mas não tem nada a ver com coronavírus, tá? A resistência, ela pode se aplicar a qualquer tipo de doença. E, basicamente, um indivíduo com maior resistência é aquele que tem um sistema imunológico mais competente, um sistema imunológico que está mais adaptado aí para nos proteger. Eu vou aproveitar, vou pegar carona com você, pegar uma carona, já que eu falei disso, e vou passar uma opinião que é minha, de quem já estudou bastante isso. Uma das coisas mais difíceis que tem para se fazer é aumentar a resistência do sistema imunológico. Então, cuidado com excessos de alimentos, excessos de medicamentos, essas coisas todas, porque aumentar a resistência do sistema imunológico é um processo bastante complicado de se fazer através de medicamentos, drogas ou alimentos, tá? A gente sabe que algumas vitaminas, alguns medicamentos, alguns alimentos têm uma pequena capacidade de alguma forma, deixar o sistema imunológico funcionando a mais. O que a gente sabe é que o contrário é verdadeiro. Muitas vezes a falta de um mineral, a falta de uma vitamina, a falta de um nutriente diminui a resistência. Tá? Então, diminuir a resistência é fácil, aumentar a resistência é complicado. Então, e eu estou falando isso para vocês, gente, principalmente por conta dessa pandemia que a gente tem passado. Eu tenho visto toneladas de propagandas e anúncios de medicamentos milagrosos e qualquer coisa agora aumenta a imunidade. Você vai no supermercado até, sei lá, batata chips lá, fritura, vem escrito lá, olha, coma batata porque aumenta o sistema imunológico, se previna contra o coronavírus. Cuidado, tá? Tem muita sacanagem sendo feita pelas empresas aí. Até agora inventaram um desinfetante caseiro específico, que é o único desinfetante capaz de matar o coronavírus. Puta balela, qualquer desinfetante mata coronavírus. Coronavírus é um vírus simplérrimo de
de ser eliminado através de substâncias químicas, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Só para que vocês tenham uma ideia, e eu não estou aqui fazendo prescrição de nada para ninguém, mas a principal vitamina que ajuda a modular o sistema imunológico é vitamina D, tá? D de dado. Agora, vocês sabem que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, vocês devem ter aprendido isso, e que o excesso de vitamina D pode causar problemas de saúde bastante significativos. Então, se vocês individualmente têm interesse em saber como anda a vitamina D de vocês, é fácil, façam um teste de laboratório, uma dosagem sérica da vitamina D de vocês, para saberem se vocês estão dentro ou fora da faixa, ou se precisa fazer algum tipo de reposição de vitamina D, tá? E outro, tem um mineral também que não é que ele aumenta a resistência, mas que a falta dele é bastante prejudicial, que é o zinco, tá? O zinco é menos grave, menos complicado da gente utilizar. Então, se vocês estiverem na dúvida aí, vocês podem fazer uma reposiçãozinha de zinco, que a somatória da vitamina D com o zinco ajudam a manter a resistência do sistema imunológico aí um pouquinho mais modulada, tá? Fora isso, tem muita lenda, muita propaganda, tá? E medicamento, gente, eu vou ser muito honesto com vocês, o dia que a indústria farmacêutica descobrir um remédio que aumente a função do sistema imunológico, essa pessoa descobriu a roda, tá? Vai ser um negócio que vai ficar para a história. Não existe muito medicamento que aumente o funcionamento do sistema imunológico. Existem vários medicamentos que vão atuar quando o nosso sistema imunológico não está funcionando direito. Então, a gente consegue tomar alguns medicamentos para controlar defeitos do sistema imunológico. Agora, simplesmente pegar algo para aumentar a resistência, a gente precisa pensar 50 vezes, porque isso é uma das coisas mais difíceis que tem de acontecer. Tá? Claro que outras vitaminas, outros minerais, outros nutrientes são importantes, claro que são. Então, se o indivíduo estiver saudável, bem nutrido, com uma alimentação balanceada, com a sua parte física controlada, provavelmente ele vai ter uma resistência maior, tá? Mas isso, eu estou falando agora porque todo mundo fica falando por causa dessa desgraça desse coronavírus aí, tudo agora é resistência, sistema imune, vamos aumentar, vamos desaumentar, tá? Mas a hora que passar a pandemia, tudo isso que eu estou falando para vocês continua valendo, tá? Não muda só porque a pandemia vai acabar uma determinada hora. E o que é o indivíduo suscetível, aquele que tem uma suscetibilidade a uma doença maior? É aquele indivíduo que perdeu a sua resistência. Então, quando a gente fala em resistência e suscetibilidade, a gente normalmente está falando do bom funcionamento do sistema imunológico, nas suas duas formas, na sua forma inata ou inespecífica, ou na sua forma adaptativa ou específica, tá? Outros conceitos que são importantes, quando a gente fala em patógeno, o que é um patógeno? É qualquer micro-organismo capaz de causar doença. Existem patógenos oportunistas, patógenos primários, tem vários tipos de patógeno, mas o termo patógeno, que a gente usa muito quando a gente está falando na imunologia, a gente lembra que patógeno é um micro-organismo que causa doença. E o que é a tal da patogenicidade? É a forma, são os mecanismos, é a capacidade que esse patógeno, ou seja, esse micro-organismo, tem em causar doença. Então, por que uma determinada bactéria causa doença e a outra não causa? Por que um determinado vírus causa doença, por que o outro não causa? E aí depois vocês vão pegar lá o coronavírus. A patogenicidade do coronavírus é a capacidade, são os mecanismos que esse vírus tem, esse micro-organismo, em causar a doença. No caso desse nosso coronavírus aí, do novo coronavírus, a gente tem a SARS-CoV aí, que é a síndrome aguda respiratória do coronavírus 2019. Então fica aquele monte de sigla lá, que é o SARS, que é o SARS-CoV-19, tá? Então a síndrome aguda respiratória da doença do coronavírus de 2019. Então o SARS-CoV-19 é uma sigla em inglês que resume tudo isso, tá? Então, já comentei com vocês de resposta inespecífica, de resposta específica. A inespecífica independe do agente agressor. A resposta específica vai ser toda adaptada para um determinado agente, para um agente específico, tá? Então,
A resposta imune, ela é dada sempre quando eu tenho um agente que é capaz de causar algum dano e ativar resposta de defesa. Ativou resposta de defesa, essa resposta de defesa ela é dada pelo nosso sistema imunológico, então a gente tem aí o que a gente chama de resposta imune. Tá? Então, só a título de curiosidade, se a gente vai pensar em órgãos e sistemas, e o sistema imunológico ele é um sistema composto aí por várias células, órgãos e substâncias químicas, aonde que vocês acham que tem que ter sistema imunológico no nosso organismo? Alguém é capaz de me dizer? Gente, vocês estão me ouvindo? A aula está funcionando? Estou me sentindo num limbo agora. Parece que eu estou falando só para a tela do computador. Tem alguém ouvindo? Tá sim, professor. Ah, então alguém me conta aí. O que eu perguntei para vocês? Vamos participar um pouco. Tá sim, tá certinho. Hein? Aonde que a gente tem sistema imunológico no nosso corpo, gente? Vamos lá. Se vocês tivessem que colocar um sistema de defesa para proteger nosso corpo, em que parte do corpo vocês colocariam? No linfático, no sanguíneo. No linfático, no sanguíneo, em algum lugar mais? Ou vou até facilitar a resposta, vai. O porquê colocar no linfático e no sanguíneo, ou seja, praticamente junto do nosso sistema circulatório. Por que que ele está, o sistema imunológico está junto aí do nosso sistema circulatório? Qual a razão disso acontecer? Gente, vocês já tiveram aula de imunologia básica, eu sei disso. Vamos lá, por que que a gente tem sistema imunológico no sistema sanguíneo? Sanguíneo não, circulatório, perdão. Vocês não acham que é a forma mais rápida e prática da gente proteger o organismo inteiro de uma vez só? A gente não tem que... O nosso organismo não é praticamente todo... ele não tem que receber o oxigênio, tirar o gás carbônico do metabolismo, então a gente não tem que ter as células todas distribuídas aí. Então, o sistema imunológico ele acaba acompanhando o sistema circulatório simplesmente porque é uma forma mais prática e inteligente da gente ter defesa em praticamente todo o nosso organismo. Existem algumas partes do nosso organismo, pouquíssimas, mas tem algumas partes do nosso organismo que não recebem sangue. Se não chega a sangue, não vai chegar a célula nem anticorpo, então o sistema imunológico também não chega. Tá? Mas fora o sistema circulatório, que é a forma pela qual o sistema imunológico se distribui pelo nosso organismo, a gente também tem órgãos e tem células. Então, a gente vai ter alguns órgãos e células aí específicos que vão compor o nosso sistema imunológico, tá? E a gente vai também comentar um pouquinho com vocês quais são esses órgãos, onde eles estão, quais são essas células, a gente vai relembrar um pouquinho as funções dessas células. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Não? Ninguém quer perguntar nada, falar nada? Eu vi que tem alguém aí com o microfone aberto. Não? Então vou continuando aqui, tá? Bom, não vou aqui. Pronto. Quando a gente fala em resposta inespecífica, tá? Esse quadrinho aqui, ele dá aí basicamente alguns dos fatores que fazem parte aí dessa resposta inespecífica ou dessa resposta inata, tá? Então já tinha comentado com vocês das barreiras mecânicas,
Vocês sabem que nosso organismo tanto faz na parte da pele como das mucosas, ele é revestido pelo tecido epitelial. O tecido epitelial tem aquela característica de ter as células bastante próximas, bem ligadinhas, ele é bastante impermeável, então ele forma uma barreirinha mecânica, tá? A gente tem também uma quantidade grande de secreções, então a gente tem o suor, os ácidos digestivos, lágrimas, saliva, enfim, qualquer tipo de secreção que a gente tiver. Nas secreções a gente também tem, muitas vezes, enzimas, substâncias químicas, alteração de pH, a gente pode até ter algumas moléculas de anticorpos, então essas secreções elas também contribuem para controlar, regular, às vezes, micro-organismos ou qualquer coisa que estejam presentes nas nossas superfícies, tá? Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas que também é importante, é a presença daquela microbiota normal. Eu acho que vocês já fizeram microbiologia comigo, acho que a gente teve lá no final do livro um capítulozinho falando sobre microbiota normal. Aquela microbiota normal ela é interessante, porque os micro-organismos que estão presentes, por exemplo, na nossa pele, eles vão competir por espaço, por nutriente, então eles não estão causando doença na gente, e ao mesmo tempo eles estão ocupando os espaços e impedindo com que cheguem novos micro-organismos ou que a gente tenha doença, tenha alguma coisa nesse sentido, tá? O processo de fagocitose, que pode ser feito basicamente por 2 tipos de células, tem outras, tá? Mas basicamente por 2 tipos de células, que são os nossos neutrófilos e os nossos macrófagos, tá? O processo de febre também, ele vai acontecer de forma inespecífica, independente do agente agressor, febre sempre é febre. E o nosso organismo ele aumenta a temperatura por algumas razões específicas. Talvez vocês tenham aprendido sobre mecanismos de febre na disciplina de fisiologia, mas basicamente a ideia do nosso organismo aumentar um pouquinho a temperatura são 2. Primeiro, esquentando, a ideia é que isso possa, de alguma forma, inativar ou destruir ou inibir o crescimento de alguns micro-organismos. Não funciona muito, tá? Porque quando no processo de febre a gente vai ter um aumento aí de 2 graus, 2 graus e meio, no máximo 3 graus, não passa muito disso. Mas uma das razões pelas quais a gente tem esse aumento de temperatura é que variações de temperatura podem inibir o crescimento de alguns micro-organismos. E uma outra razão para que isso aconteça é que quando a gente aumenta um pouquinho a temperatura do nosso corpo, as nossas enzimas funcionam de forma um pouco mais efetiva. Então, durante o quadro da febre, a gente tem um funcionamento enzimático do nosso organismo um pouquinho mais eficiente. Claro que existem temperaturas críticas, se a gente começa a passar um pouco dos 40 graus, eventualmente chegando nos 41 graus, o indivíduo pode entrar em falência, tal, tem uma série de problemas com relação à febre. Mas aquela febre baixa, tá, onde a gente tem aí 1 grau e meio de temperatura, além dos 36,7, mais ou menos, aí, que é a temperatura padrão do nosso organismo. Então, quando a gente está falando ali em 38, até uns 38,5, mais ou menos, tá? 38, 38,1. Esse tipo de temperatura ela não é perigosa para o indivíduo, e o indivíduo, durante esse estado febril, todas as suas enzimas funcionam um pouquinho melhor, tá? Então, a febre, na verdade, apesar de causar desconforto, ela existe porque o nosso organismo funciona um pouco melhor com a temperatura um pouquinho elevada, em torno de 1 grau e meio de temperatura elevada. Então, por isso a gente tem febre. E, de novo, febre é febre, independente do agente agressor, está aqui junto da resposta específica, tá? Todo o processo inflamatório. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma célula que chama célula NK, ou Natural Killer. Ela também faz parte aqui da resposta inespecífica, então a gente tem algumas células que fazem parte da resposta inespecífica. Enfim, tá? Aqui são só alguns exemplos, tá? E eu vou muito rapidamente passar isso aqui para vocês, porque de fato a aula não é para ficar falando sobre isso aqui, tá? Eu quero que vocês tenham uma ideia só da resposta inespecífica ou específica.
de novo, que eu não consigo desenhar com o mouse na tela do computador. Juro por Deus, se eu conseguisse, eu ia fazer igual eu faço no quadro negro. Essa aula fica muito mais interessante, tá? Então, fatores de resistência ambientais. O que a gente leva em consideração? Estresse físico, estresse emocional, tá? Então, a condição do nosso organismo, a nossa condição emocional, idade, estado nutricional, estado de saúde geral, condições socioeconômicas, risco ocupacional, isso que está relacionado diretamente com a profissão, tá? E hábitos de higiene pessoal. Então, isso aqui, de várias formas, são fatores de resistência ambiental. Então, o indivíduo que está com o corpo físico absolutamente estressado, ele vai ter uma resistência imunológica menor. O indivíduo que está emocionalmente estressado, e a gente sabe que depressão ou ansiedade estão diretamente relacionados com a resistência imunológica, principalmente com a resistência da resposta imune inespecífica, tá? A idade desempenha alguns fatores importantes. A gente sabe que até o 6º mês de vida do bebezinho, o sistema imunológico do próprio indivíduo é praticamente inexistente, ele funciona muito mal, muito pouco, tá? E que a partir dos 60 anos de idade, e cada vez, quanto mais para frente a gente tiver, menos esse sistema imunológico funciona. Tá? No caso do bebê, ele não funciona porque a resposta imunológica ela precisa ser estimulada, não é que o bebê não tenha condições imunológicas de fazer defesa, ele tem. Só que para que a gente tenha todo esse processo, a gente tem que sensibilizar o organismo e esse organismo precisa entrar em contato com os diferentes antígenos. Então, ao longo aí dos 6 primeiros meses de vida, o sistema imunológico do bebê é praticamente inexistente. Por isso que quando muitas vezes um pediatra fala para uma mãe que durante os 6 primeiros meses de vida a criança deve ficar num ambiente limpo, protegido, não é para deixar a criança numa redoma, mas é evitar pegar a criancinha com menos de 6 meses de idade, colocar dentro de um ônibus circular, levar no mercadão, ficar entrando em ambientes fechados, como shopping centers, lugares de altas aglomerações, por uma razão simples, gente. A criança até o 6º mês de vida não tem um sistema imunológico eficiente. Tá? Não é muito isso que a gente vê na prática do dia a dia. Agora na pandemia, com esse negócio de isolamento, a gente tem saído pouco, mas é só a gente relembrar. Você vai num shopping center, num mercadão ou num supermercado, a quantidade de bebezinho que a gente vê andando para cima e para baixo aí é descomunal, tá? Claro que o bebê, de novo, não precisa ficar trancado dentro de casa. Você mantém numa casa limpa, vou levar na casa da avó, levar na casa da tia, andar de carro, tal. Com ambiente limpo, arejado, com poucas pessoas, não tem o menor problema, tá? Mas aglomerações, o sistema imunológico do bebezinho normalmente não está muito bem preparado para lidar com isso, tá? E, de novo, depois dos 60 e quanto mais para frente, o sistema imunológico, daí por uma questão de senilidade, de senescência celular, essas nossas células começam a ficar mais preguiçosas, mais cansadas, o metabolismo começa a diminuir e o sistema imunológico entra junto nesse processo de envelhecimento celular, tá? Então a idade está nesse sentido aqui. Estado nutricional e de saúde, claro que pessoas nutricionalmente estáveis ou que tenham uma nutrição saudável acabam tendo sempre uma resistência maior. Indivíduos em quadros de subnutrição ou de desnutrição vão ter problemas associados a isso. Da mesma forma que doenças, as comorbidades, o estado de saúde geral do paciente é importante. Por isso que a gente fala em grupo de risco para determinadas doenças, pessoas com histórico prévio de doenças pulmonares, diabéticos, pacientes que são hipertensos, insuficiências cardíacas, insuficiência renal, enfim, tem um monte de coisa que quando a saúde do indivíduo não anda bem, a sua resistência acaba sendo alterada também. Tá? Do mesmo jeito, condições socioeconômicas, o trabalho, profissão, questão de higiene, acho que fica mais fácil de entender. Tá? Então, eu vou passar isso aqui para vocês, gente, depois, esse slide, vocês dão uma olhadinha, dão uma lidinha nisso aqui, tá? Não preciso ficar passando isso aqui,
tá? Mas tá aí, eu falei para vocês do idoso, da criancinha, tá? Nutricional, ocupacional, enfim, tem toda a situação aí pra gente, tá? Então, dentro desses mecanismos de defesa, quais são aqueles que são os externos? O primeiro, tecido epitelial, que reveste a nossa pele e as nossas mucosas. As secreções químicas que estão presentes aí nas nossas secreções, lágrimas, saliva, suor, fluido vaginal, enfim, os ácidos gástricos, toda aquela lubrificação que é feita dentro do intestino, qualquer lágrima, qualquer tipo de secreção que a gente tenha, elas vão ter aí enzimas, podem ter anticorpos e a flora microbiana normal, aí, aquela microbiota normal que a gente tem, tá? Esse termo flora microbiana aqui pode aparecer em alguns livros, tem livro que não gosta, que fala em microbiota normal, tal, mas a presença de micro-organismos também pode desempenhar algum papel. Tá? Então, em questão a pele e mucosa, uma barreira mecânica, no caso da pele, normalmente tem baixa umidade, isso dificulta o crescimento de micro-organismos, não é o caso das mucosas. As mucosas, claro, tem uma umidade maior, mas nas mucosas, por exemplo, em algumas partes, principalmente no estômago, a gente tem um pH baixo, então pH baixo também pode interferir com presença de micro-organismos, a gente pode ter substâncias inibitórias que são secretadas, então tem aqui a história das secreções que estão juntos, tá? Então aqui só para a gente lembrar, né? O tecido epitelial está aqui, vocês devem ter visto isso, né? Aqui a gente tem o nosso tecido epitelial, tá? E essas camadinhas superiores aqui, aquela história da queratina. Aqui para baixo, esse pedaço todo aqui é o tecido conjuntivo, esse aqui é o tecido epitelial da pele, essa camada aqui é a camada de queratina, essa camada aqui são a camada de células do tecido epitelial. Aqui a gente está vendo uma outra imagem, essa camada toda que a gente está vendo aqui é tecido epitelial e a gente não tem queratina, então isso aqui é tecido epitelial de mucosa, tá? Nessa imagem aqui a gente está vendo um vaso sanguíneo aqui, tecido conjuntivo, musculatura lisa, isso aqui é um corte de intestino, tá? Então a gente está vendo aí um pedacinho do intestino, tá? E aqui é pele, tá? Só para que vocês tenham ideia, aí do que a gente está vendo, tá? Bom, vamos lá. Nas secreções químicas, a gente tem, então, enzimas, glândulas sebáceas, suco gástrico, enfim. Tá? Não vou ficar falando muito sobre isso. Estou mostrando aqui a lágrima, o suco gástrico, tá? Tem um monte de coisa aí. Flora normal, que compete por espaço e por nutrientes, a gente já comentou isso também. Tá? Os mecanismos internos, ou seja, da pele para dentro, basicamente inflamação, febre e algumas células que vão participar desse processo, tá? Então, a resposta inflamatória, não vou ficar perdendo tempo de discutir com vocês aqui, sendo que a gente teve praticamente um mês falando sobre isso na patologia com vocês, tá? Então, uma reação vascular, que a gente tem uma vasodilatação inicial, uma vasoconstrição inicial, seguida por uma vasodilatação, então aumento da permeabilidade, formação de edema, migração de células, tá? Limitação do dano, a inflamação pode ser aqueles processos iniciais, tem inflamação aguda, a inflamação pode cronificar, o tecido pode ser destruído, depois tem a cicatrização. Enfim, gente, a gente falou sobre isso, eu pelo menos falei exaustivamente sobre inflamação com vocês na patologia. Então, vocês peguem todas aquelas aulas que a gente conversou sobre inflamação, os trabalhos que vocês fizeram, tudo, e pega tudo aquilo e coloca dentro desse slide, tá? E não é preguiça minha, as disciplinas existem justamente para isso, a gente estuda em várias matérias para que a gente pegue os conceitos que a gente aprendeu e a gente vá dando sequência e construindo mais conceitos, tá? Então, eu falava muito, olha, na imunologia a gente vai falar alguma coisa disso, vai falar alguma coisa daquilo, tá? Isso aqui tudo eu já falei na patologia, então tá feito aqui. Tá aqui só para mostrar para vocês vaso sanguíneo, tecido inflamatório, tá? Aqui a gente vê um infiltrado inflamatório intenso, aqui eu estou vendo a migração dos neutrófilos dentro desse vaso sanguíneo, tá? Então, enfim, processo inflamatório de maneira geral. Tá? Então, a febre normalmente é um processo de consequência de infecção,
Então, normalmente a gente tem febre quando a gente tem um processo infeccioso, pode ser bacteriano, pode ser fúngico, pode ser viral, tá? E aí as febres têm algumas características diferentes, tá? Mas a grande vantagem é aquilo que eu falei para vocês. O aumento de temperatura aumenta a ação, a atividade das células, principalmente aqui no caso do sistema imunológico, dos nossos fagócitos e, de maneira geral, a atividade inflamatória. Tá? Então, esse aumento de temperatura, como eu falei para vocês, em torno de 1 grau e meio. Eu não estou falando de febre de 40, 41 graus, porque isso aí começa a ficar bastante complicado. Mas aquilo que eu falei também, algumas bactérias são sensíveis à variação de temperatura. Então, bactéria da sífilis, por exemplo, ela começa a ter mais dificuldade de... Só um segundo. Ela começa a ter um pouquinho de mais dificuldade, tá? Então, assim, Treponema pallidum, Neisseria gonorreia, enfim, algumas bactérias vão funcionando menos. Pode falar, por favor. Então, por exemplo, quando a gente... vou dar um exemplo do meu filho. Quando ele está com febre, e essa febre fica em torno de 38, 38,5, eu deixo a febre ou eu medico para essa febre abaixar? Pelo amor de Deus, não leve como grosseria o que eu vou falar para você, mas você vai perguntar para o pediatra do seu filho o que você vai fazer com ele. Não, ele com certeza ele falaria que é para eu abaixar. Então, mas quantos anos tem seu filho? 10 anos. Tá. Olha, qualquer estado de febre que não chega a 38 graus, numa criança de 10 anos, tem muito pediatra que vai falar que não precisa medicar, porque muitas vezes o uso da medicação pode trazer mais malefícios do que um estado febril até 38 graus. Então, isso depende muito da conduta de cada profissional, tá? E aí varia. Eu tenho colegas, tenho amigos que são pediatras. Teve um dia que foi engraçadíssimo. Eu fui jantar na casa de um amigo pediatra, que era, claro, médico, né? E tinha um outro pediatra lá e eu provoquei essa história da febre. Os dois quase saíram no tapa lá. Eles queriam brigar, porque um dizia que tinha que abaixar, o outro brigava que não tinha que abaixar e cada um dava seus argumentos. Foi engraçadíssimo, a gente rachou o bico de dar risada e tal, mas isso depende muito. Então você precisa primeiro identificar o que está causando aquela febre. É uma infecção bacteriana? É uma infecção viral? Tem possibilidade de ser uma infecção fúngica? Então a primeira coisa é identificar. Se for uma infecção bacteriana, normalmente se controla a febre. Quando é uma infecção viral, e aí você vai só monitorando a febre, tá? Você tem que monitorar, então você tem que ficar tomando a temperatura do indivíduo, criança ou não, você tem que ficar monitorando aquilo periodicamente para garantir que ela não está passando dos 38 graus, você não abaixa, mas isso é muito uma conduta de profissional para profissional, tá? O que eu posso dizer é que na minha prática profissional, eu sou dentista, acho que todos vocês, nessa altura do campeonato, já sabem, eu trato muito paciente com infecção de boca, e muitas vezes eu vejo o paciente com febre. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, que eu sei que a partir do momento que eu faço o tratamento, eu rapidamente consigo controlar aquele processo infeccioso, eu sei que como consequência do controle dessa infecção, a febre vai abaixar também. Tá? Então, muitas vezes, eu, particularmente, não saio prescrevendo, que as infecções bucais, 99,9% das vezes, são bacterianas. Tá? Eu não costumo prescrever drogas que são antitérmicas para um paciente. Mas, se eu tiver que sugerir um analgésico para um paciente que esteja com um processo infeccioso, eu normalmente, desde que o paciente não seja alérgico, é óbvio, eu trabalho com derivados da Novalgina, da dipirona, tá? Porque a dipirona, além de tudo, tem um potencial de abaixar a febre considerável. Então, eu uso a dipirona mais pela função analgésica do que pela função antipirética, mas a maior parte dos analgésicos e dos anti-inflamatórios, eles têm essa característica de diminuir a temperatura, tá? Muitos dos analgésicos e muitos dos anti-inflamatórios têm essa característica de baixar a temperatura, tá? Então, mas assim, a febre ela começa a ficar complicada quando ela vai chegando mais perto dos 38 graus e meio, por uma razão específica.
a gente pode começar a denaturar algumas enzimas nossas próprias e a gente pode começar a ter falência de órgãos, células, tecidos, tá? A gente pode ter aí algumas falências um pouquinho mais sérias, tá? Eu sei que eu fui meio vaselina, que eu não respondi exatamente sua pergunta, mas essa é a resposta. Não, tá, obrigada. Essa é a resposta mais verdadeira, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então a gente estava aqui, tá? Falando um pouquinho sobre febre, tá? Com relação às células que participam, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas em encontros futuros, mas a gente tem as células natural killer, a gente tem os polimorfonucleares, esse termo células fagocitárias aqui, aliás, não gostei, tá? Deixa eu já arrumar isso aqui, que eu não gostei disso aqui. E a vantagem da aula online com o professor sentado na escrivaninha no computador dele. Pronto. Então tá aqui, células polimorfonucleares ou granulócitos, tá? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos participam também, e os macrófagos, que a gente sabe que quando eles estão dentro da corrente sanguínea, eles são chamados de monócitos, quando eles estão fora da corrente sanguínea, são chamados de macrófagos, e eles ainda podem receber trocentos outros nomes aí, dependendo da parte do corpo que eles tiverem, tá? Então, os osteoclastos, odontoclastos, células de Kupfer, células da glia, enfim, macrófago recebe 1 tonelada de nome. É a mesma célula, tá? Então, a gente tem aqui dentro desses polimorfonucleares, principalmente o neutrófilo, que é uma célula de alta capacidade fagocítica. Os eosinófilos têm alguma capacidade fagocítica, basófilo faz muito pouca fagocitose, praticamente não faz, e os macrófagos são extremamente eficientes para a fagocitose. Então, quando a gente usa o termo de células fagocíticas, normalmente a gente está falando de neutrófilo e macrófago, tá? Então tá aqui uma fotografia de uma célula natural killer, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre o funcionamento dessa célula mais para frente. Aqui, neutrófilo, então grânulos sem muita caracterização, um núcleo Professor, muitas vezes trilobular. Oi. a gente não está visualizando a tela. Jura? Nossa, eu estou mostrando Juro. tanta fotografia bonita, deixa eu voltar. Obrigada. Não, eu que agradeço por ter avisado. Obrigado. Cadê aqui? Vamos achar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a apresentação. Nossa, eu mostrando célula aqui, todo empolgado. Gozado, ela não está saindo aqui no meu Teams. Estava achando que era o meu celular que estava com problema. Gente, ó, eu vou compartilhar minha área de trabalho inteira. Apareceu aí um slide escrito febre? Apareceu. Agora sim. Tá, então tá bom. Então a gente estava aqui na febre, tá aqui bonitinho os desenhos da febre. Então eu estava falando dessas células aqui para vocês, tá? Então as células NK. Então vocês não me viram redigitando. Aqui estava escrito, nesse segundo quadradinho, segunda bolinha, aqui estava escrito células fagocíticas. E não é, tá? São células polimorfonucleares ou granulócitos. Era isso que eu estava corrigindo aqui, que eu falei que eu estava corrigindo o slide, tá? Então neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e os macrófagos ou monócitos. E agora vai aparecer um monte de fotografiazinha dessas células. Essa daqui é a célula natural killer, tá? Só a título de curiosidade, eu não sei se vocês observam que nessa interface dessa célula com a célula-alvo que ela está ligando, ela tem aqui esse monte de grânulo aqui, ó. Eu não sei se vocês enxergam, deixa eu ver se eu consigo colocar a canetinha aqui. A gente tem essas bolinhas aqui, ó, tá? Que eu estou pintando de vermelho, cheia desses pontinhos pretos aqui dentro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma série de enzimas que estão dentro desses grânulos. O que essa célula faz? Ela vai pegar esse grânulo, ligar ele junto da membrana citoplasmática e abrir esse grânulo, tá? E aí todo esse conteúdo que estava aqui dentro vai ser liberado. Então, são enzimas que fazem lise de membrana citoplasmática, tá? Então, a célula natural killer vai destruir a célula-alvo
ela vai destruir a célula-alvo mais ou menos dessa forma aí, tá? Bom, aqui o neutrófilo, ainda bem que vocês me avisaram que não estava aparecendo, esse aqui é o neutrófilo, então ele tem um núcleo normalmente trilobular, a gente enxerga, é um núcleo só, pelo amor de Deus, não são 3 núcleos, tá? Tem esse núcleo que a cromatina vai se condensando e fica toda lobular, então núcleo trilobular, e grânulos em todo o citoplasma, se a gente observar, parece que tem uma poeirinha aqui dentro desse citoplasma, então são grânulos que não se coram muito intensamente, tá? O eosinófilo e o basófilo, o núcleo deles é parecido, então tá aqui, o núcleo do eosinófilo, ele normalmente é bilobular, são 2 lóbulos, tá? O basófilo, é super difícil de ver o núcleo, mas ele tá aqui, ó, tem um lóbulo aqui e outro aqui, tá? Núcleo bilobular, tá? Se a gente prestar muita atenção na figura, a gente enxerga, tá? Então, núcleo bilobular. Tá? O que muda do basófilo para o eosinófilo? O material que tem dentro dos grânulos, e aí eles coram por corantes diferentes. No eosinófilo, os grânulos se coram por esse corante mais avermelhado, então a gente vê um citoplasma bem avermelhadinho. Tá? E no basófilo, então, por que chama eosinófilo? É simples, gente. O corante que a gente usa para corar isso aqui é eosina. Então, ele tem atração pela eosina, é o eosinófilo. Então, o citoplasma dele, os grânulos se coram em vermelho. Por que esse aqui chama de basófilo? Porque ele cora pelo corante de pH básico, tá? Então, basófilo, e é um corante que fica com essa coloração mais azul escuro ou mais arroxeada. Tá? Então, a gente tem os grânulos aqui que se coram pela mesma cor do corante do núcleo. Por isso que é muito difícil a gente separar os grânulos do núcleo na imagem do basófilo. Tá? Vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes essas fotografias. Eu lembro de ter mostrado para vocês lá na patologia, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Então, estão aí os bichinhos para vocês matarem a saudade, tá? Aqui o macrófago. Então, a gente tem aqui fotografia de microscopia eletrônica do macrófago, ele lançando aqui alguns pseudópodes citoplasmáticos, tá? Para tentar capturar e fazer fagocitose. Nessa outra imagem aqui, a gente está vendo o macrófago. Isso aqui é fotografia, tá, gente? O legal disso aqui, isso aqui não é desenho, não. Isso é foto mesmo. Isso aqui é um macrófago, ele vai lançando esses prolongamentos citoplasmáticos e aqui a gente tem várias bactérias. O que ele está fazendo com esses prolongamentos citoplasmáticos? Ele está tentando capturar essas bactérias, então atrair essa bactéria com esses prolongamentos para sua membrana para que facilite o processo de fagocitose, tá? Então, acho bonitinho isso aqui é uma foto, fica legal, tá? Enfim, aí a gente vai entrar na parte de conceitos de antígenos e anticorpos, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre antígenos e anticorpos. Hoje, gente, eu vou só conceituar isso com vocês. Na semana que vem eu vou explicar com muito mais detalhes, tá? Pessoal, deixa só eu pedir um favor para vocês, tá? Vocês me deixam parar uns 5 ou 10 minutinhos só para eu tomar um ar, porque eu realmente estou aqui lógico. falando já faz tempo. Lógico. Vocês não se importam? Tá? Então Não, vou fazer uma pausinha. Tá, então vamos combinar o seguinte, olha, são 5 para as 10, vamos voltar 10h10. Então 15 minutinhos, aí vocês podem parar, tomar uma aguinha, dar um pulinho no banheiro, fazer o que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar o computador ligado, eu volto já então, no máximo em 10, 15 minutinhos a gente começa, tá, pessoal? Obrigado.
Bom, pessoal, nós estamos aqui, falta 1 minuto para as 10h10. Eu espero que vocês já estejam aí, já tenham retornado, tá? Então vamos continuar esse nosso encontro de hoje. Tá? Vamos falar um pouquinho então sobre alguns conceitos de antígeno que são importantes, tá? Então, quando a gente começa a pensar na resposta adaptativa, é a primeira vez que a gente vai introduzir ou falar um pouquinho sobre o conceito de antígeno. E o que é, basicamente, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em antígeno. Tá? Antígeno, a gente tem que pensar nele como uma substância química. A gente não pode pensar num antígeno como uma partícula, normalmente. O que eu falo de partícula? Por exemplo, uma célula. Tá? Então, um vírus, ele não é verdadeiramente um antígeno. Uma bactéria não é obrigatoriamente um antígeno. Uma célula, digamos que a gente faça uma transfusão sanguínea, um transplante de órgão, aquele tecido que foi transfundido ou transplantado, aquilo não é um antígeno. Ele vai ter partes da sua composição química que vão funcionar como antígenos. E esse conceito ele fica um pouquinho mais interessante até quando a gente pensa, até às vezes numa molécula como uma proteína ou como uma enzima, muitas vezes a molécula inteira não é o antígeno. Tá? Às vezes uma molécula pode conter diferentes antígenos. Mas o que é importante quando a gente pensa numa substância que funciona como um antígeno? É que qualquer substância, para ser considerada um antígeno, ela tem que ter duas propriedades fundamentais, que é o que a gente chama de imunogenicidade e de antigenicidade. Trocando em miúdos, o que é essa imunogenicidade, o que é essa antigenicidade? São as duas propriedades fundamentais que uma substância tem que ter, tem que apresentar para poder funcionar como um antígeno. A imunogenicidade é um conceito simples, é a capacidade que essa substância vai ter de induzir, de desencadear, de fazer com que o nosso sistema imunológico produza uma resposta imunológica. E a antigenicidade é a capacidade, a propriedade que essa substância tem em interagir com os produtos formados para essa resposta imunológica. Eu vou comentar mais com vocês isso no nosso próximo encontro, mas basicamente, uma substância para ser considerada um antígeno, ela tem que desempenhar dois papéis que são muito importantes. O primeiro deles, induzir resposta imunológica. O segundo deles, essa mesma substância tem que conseguir interagir com os produtos do sistema imunológico que foram feitos especificamente contra ela. Tá? Então, nesse momento é a primeira vez que a gente começa a falar um pouquinho sobre o antígeno. E esses produtos que são formados contra esse antígeno, eles podem ser de duas naturezas. A gente pode ter células que são especificamente adaptadas para interagir com esse antígeno, e as células normalmente vão interagir com antígenos que também são células, ou que são chamados de antígenos particulados. A gente ainda vai falar isso com muito mais detalhe no nosso próximo encontro. Ou esse antígeno ele pode interagir com moléculas, e aí a gente tem basicamente a principal molécula efetora da resposta imunológica, que são os nossos anticorpos. E aí a gente chama essa resposta imune de resposta imune humoral. Tá? Então, essa resposta imune que eu estou falando para vocês agora, quando a gente já teve a identificação de um antígeno, quando a gente já tem um antígeno formado, a gente está falando agora de resposta imune adaptativa, de resposta imune específica. Então, todo esse processo vai ser adaptado, vai ser específico
para aquela molécula, para aquela substância, para aquele antígeno. E o nosso sistema imunológico normalmente pode fazer uma resposta ou mediada por células ou mediada por anticorpos e, na maior parte das vezes, acontecem as duas respostas simultaneamente. Do mesmo jeito que a gente tem a formação de anticorpos, a gente pode ter ao mesmo tempo a formação de células e o inverso é verdadeiro. Eu posso ter uma resposta mediada principalmente por células, mas que também pode ter a participação de anticorpos. Na prática, o que acaba acontecendo é que, normalmente, alguns antígenos vão interagir mais com células, então a resposta vai ser preferencialmente celular. Outros antígenos vão interagir mais facilmente ou preferencialmente com moléculas de anticorpos, e a gente tem aí, então, a caracterização da resposta humoral. Tá? Então, quem que produz o anticorpo? Vocês já devem estar cansados de saber. Quem produz o anticorpo é uma molécula que é chamada de plasmócito, tá? Então, são os plasmócitos. O que é um plasmócito? Nada mais é do que um linfócito B que foi apresentado para o antígeno, esse linfócito B foi ativado e esses plasmócitos vão secretar as moléculas de anticorpos. Então, na resposta imune específica, na resposta imune adaptativa humoral, a principal célula que participa é o linfócito B, que vai ser ativado, vai se diferenciar em plasmócito e esse plasmócito vai secretar grandes quantidades de anticorpos. Então, os anticorpos são as moléculas funcionais do sistema imunológico que vão estar presentes aí na resposta imune específica, na resposta imune adaptativa humoral. Na resposta imune celular, a gente vai ter células efetoras da resposta imune, que principalmente a gente vai ter os nossos linfócitos T. E dentro dos linfócitos T, a célula que mais participa nisso são os nossos linfócitos T, chamados de citotóxicos. Nada mais é do que o linfócito T CD8, tá? É a mesma célula. Pronto, agora vocês estão vendo o professor corrigir aqui, ao vivo a aula para vocês. Até então aqui, resposta imune. Adaptativa, humoral. Resposta imune. Adaptativa, celular. Tá? Adaptativa ou específica, é a mesma coisa. Então, tá aqui. Tá? Então, são os nossos linfócitos T citotóxicos ou, mesma coisa, linfócito T que tem aquela proteínazinha de membrana que é o CD8. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso ainda com vocês. Tá? Eu montei, para facilitar o entendimento de vocês, um glossário com termos, que ele está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já mostro para vocês. E eu vou passar isso para vocês. Eu vou colocar isso direto no grupo do WhatsApp, vou colocar no AVA também, mas eu sei que alguns de vocês estão com dificuldade de acessar o AVA, então eu vou separar isso e vou colocar para vocês vou passar direto no grupo do WhatsApp e vou disponibilizar no AVA também, tá? Isso aqui, gente, eu não vou fazer valendo nota nem nada, mas isso aqui é uma orientação de estudo. Então, isso aqui nada mais é do que um glossário que tem um monte de palavras, que são palavras que a gente vai utilizar bastante na imunologia, tá? Então, o que é uma antitoxina, o que é uma célula NK, o que é um antígeno, o que é antigenicidade, o que é imunogenicidade, o que é fagocitose, o que é um autoenxerto, o que são as células da resposta imune, o que é timo, bursa, linfonodo, epítopo. Então, enfim, eu tenho aqui uma série de palavras, tá? Isso aqui vai ficar como orientação de estudo para vocês, o que vocês devem fazer com isso aqui, tá? Vocês vão pegar cada uma dessas palavras e vocês vão tentar descobrir a definição exatamente o que é. E pelo amor de Deus, tá, gente? Quando eu coloco aqui, por exemplo, complemento, não é complemento no sentido de complementar do português, é do sistema complemento que a gente tem na resposta imunológica, tá? Aliás, vou até corrigir isso aqui já. Opa, tá com campo ativado. Tá? Sistema complemento, que é um negócio direto do sistema imunológico, tá? Então eu vou pegar esse
esse glossáriozinho aqui com palavras, isso aqui fica como orientação de estudo. O jeito que eu acho particularmente mais fácil que vocês têm, que vocês vão ter para estudar isso aqui, é pegar um livro de imunologia, tá? Pegar um livro de imunologia, e aí dentro do livro de imunologia, vocês... Deixa eu só aqui, imunologia clínica, deixa eu me organizar aqui para não fazer bagunça, senão eu não acho esses arquivos nunca mais. Só montar aqui. Eu vou colocar tudo isso aqui no AVA. Esse slide, eu já criei um PDF deles também, eu vou disponibilizar isso aqui no AVA para vocês também, tá? Então, eu vou passar esse PDF também. Então, vocês vão pegar um livro de imunologia e vocês vão responder esse glossário como uma forma de orientação, de estudo, tá? Isso aqui vai ajudar bastante para vocês. Então, se vocês tiverem acesso aí, por exemplo, a um livro de imunologia qualquer, tá? É interessante vocês pegarem qualquer livro, vocês podem acessar a biblioteca virtual lá de vocês, tá? E aí vocês acham, normalmente no final dos livros, tá? Deixa eu ver se esse aqui tem no índice aqui o glossário dele. Sumário, glossário, está aqui na página 465, tá? Então vamos pular direto lá, um pouquinho para frente, tá? Aqui eu acho que é a maneira mais, aqui ó, tá aqui o glossário. Então eu coloquei algumas palavrinhas para vocês, então não sei o que é, por exemplo, alelo. Aí aqui a gente tem, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil vocês verem, tá? Então, por exemplo, o que é alergia, o que é alelo, o que é um alérgeno, tá? O que é um antígeno. Então, aqui a gente tem conceitos, tá? Eu, particularmente, acho muito mais interessante vocês estudarem essas palavras dentro de um livro de imunologia do que simplesmente querer ficar pegando isso através do Google, tá? Vocês vão encontrar conceitos muito mais sólidos dentro de um livro do que correr risco de ficar pegando qualquer informação, qualquer conceito aí fora de livro, tá? Então, isso vai ficar para vocês como uma orientação de estudo, tá? Bom, estou chamando aqui para mostrar para vocês, porque o próximo slide acho que é o finalzinho. Gente, eu antes de encerrar a atividade, eu gostaria que efetivamente vocês participassem comigo aqui um pouquinho, que vocês interagissem, fizessem algumas perguntas, se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade com relação a essa parte inicial. Eu realmente queria novamente me desculpar com vocês por aquela pequena confusão no comecinho do nosso encontro, e também por não ter tido a oportunidade de fazer essa aula pessoalmente com vocês. Isso é uma aula que eu prefiro muito mais fazer dentro da sala de aula, com quadro branco ou quadro negro, e rascunhando ou desenhando tudo isso para vocês, essa aula acaba ficando mais interessante. Mas, por favor, perguntem o que vocês quiserem, tudo aquilo que eu souber, eu tenho o maior prazer do mundo em dividir com vocês, em explicar para vocês, em passar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem saber alguma coisa, por favor, esse é o momento, tá? Obrigada, Professor. Oi. Professor, uma curiosidade. Eu li sobre o tipo sanguíneo, que um tipo sanguíneo pode ser mais resistente ao vírus, do coronavírus, por exemplo, o O. Isso é verdade ou não? Olha, eu vou pedir um favor enorme, acho que é a Sueli que está falando, né? Sim. Eu vou pedir um favor enorme para você me passar o artigo científico que você leu isso, porque eu até hoje não tinha lido nada a respeito, tá? O que a gente sabe é o seguinte: existem dois grupos sanguíneos que são absolutamente mais comuns. A gente tem o tipo sanguíneo O e o tipo sanguíneo A,
especificamente o O positivo e o A positivo. Se a gente for pegar esses dois grupos sanguíneos, eles representam mais de 80% dos seres humanos. Então a gente precisa ver qual foi o modelo de estudo que foi feito nesse artigo para que eles chegassem a esse tipo de conclusão. Até onde eu saiba, eu nunca vi nenhum artigo científico comprovando correlação de tipo sanguíneo com resistência a nenhum tipo de doença, tá? Eu nunca li nada a respeito. Mas se você achar aonde você leu isso, passa o link do que você leu, principalmente se for um artigo científico, só para relembrar vocês, tá? Eu já ativei de novo aquele sisteminha de grupo de WhatsApp lá que eu faço, que eu costumo fazer, tá? Então já tenho o grupinho do WhatsApp para imunologia clínica, e eu já adicionei a representante de sala de vocês, tá? Então deixa eu abrir aqui o WhatsApp, eu já criei aqui o grupinho de imunologia clínica, tá? Eu acredito que a Andressa já deva estar passando os convites para vocês. Então, todas essas informações, a gente pode ir compartilhando aqui no grupo e acaba ficando mais fácil de eu ir dando feedback para vocês, tá? Se algum de vocês ainda não entrou no grupo, é só falar com a representante de vocês, acho que é a Andressa, né? Aí ela vai colocando vocês diretamente aqui no grupo e a gente vai trocando essas informações. Tá? Mas honestamente eu desconheço estudo científico que diga efetivamente, comprovadamente, que grupos sanguíneos têm resistências imunológicas diferentes. Normalmente não tem, normalmente é a mesma coisa, tá? Professor. Oi? É a Meire que está falando. Tem pessoas que têm que tomar que tem alguma doença que é autoimune e toma remédio para controlar a imunidade, baixar, né? Isso. Nesse caso, essas pessoas ficam totalmente assim, imunes mesmo a outras doenças? Sem imunidade, no caso? Não, elas não ficam sem imunidade. Sem imunidade, a gente literalmente precisaria viver numa bolha com comida esterilizada, ar esterilizado, água esterilizada, um mamífero, e aí não vale só para seres humanos, mas um mamífero que tenha zero de resposta imunológica, ele não sobrevive, a gente morre, tá? A gente só consegue sobreviver num ambiente absolutamente esterilizado. Existem casos gravíssimos de pessoas que são transplantadas ou que têm uma imunossupressão gravíssima, que realmente precisam viver em ambiente totalmente controlado para que possam continuar vivos. Mas essas drogas imunossupressoras, por que a gente faz esse tipo de tratamento? Aliás, uma das nossas últimas aulas vai ser doença autoimune, tá? Dentro dessa disciplina aqui. Aliás, eu esqueci de falar para vocês, a disciplina de imunologia clínica, ela não é só imunologia clínica laboratorial para diagnóstico. Toda a parte de clínica médica também ela é incluída nessa disciplina, e eu vou conversar bastante com vocês sobre transplantes, tumores e doenças autoimunes. Mas tudo bem, não tem problema, é uma curiosidade que você tem, eu posso rapidamente responder. Então, essas drogas imunossupressoras, elas vão modular a resposta imunológica para que ela responda menos. Porque, de maneira geral, o que uma doença autoimune faz? É um problema nosso imunológico que o nosso sistema imunológico começa a destruir moléculas nossas. Então, para controlar a doença autoimune, o que a gente faz? A gente diminui o funcionamento do sistema imunológico. Diminuindo o funcionamento do sistema imunológico, a gente controla a doença autoimune. Mas isso primeiro, não leva à cura, tá? A gente não consegue curar a doença autoimune dessa forma, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Doença autoimune, existem em vários graus, em várias situações diferentes, tá? Talvez vocês não saibam, mas diabetes, por exemplo, é doença autoimune e ninguém toma medicamento para diminuir sistema imunológico por causa de diabetes. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo, principalmente o hipotiroidismo, que é a tiroidite de Hashimoto,
também é uma doença autoimune. Ninguém fica fazendo tratamento com drogas imunossupressoras para doenças autoimunes. Existem algumas doenças que são mais sérias, mais graves. A gente tem aí, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico ou outras doenças autoimunes. Essas doenças mais sérias, com consequências mais graves, aí sim a gente faz o tratamento com drogas imunossupressoras. Mas a droga imunossupressora, ela não desliga a zero o sistema imunológico, ela simplesmente reduz, e a gente consegue, com o tipo de medicamento, e dependendo do caso de cada doença, reduzir mais ou reduzir menos o funcionamento do sistema imunológico. Tá? Isso é verdadeiro. Tá? Só para complementar, drogas que diminuem o sistema imunológico, existem várias. Drogas que elevam o sistema imunológico é o ovo de Colombo. Essa daí a gente não tem muito, tá? Então existe muito pouco medicamento para aumentar a resposta imunológica. E aquilo que eu estava falando com vocês, a gente fala de aumentar a resistência. Aí é muito, muito, muito difícil. Mas para diminuir é fácil, tá? Só para dar um exemplo bobo, um dos tipos de droga que a gente mais usa para modular o sistema imunológico para baixo são os corticoides, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais. Então, que eles também não são só... Eles são anti-inflamatórios porque eles diminuem a resposta imunológica, diminuem, consequentemente, o processo inflamatório. Então, a gente usa muito corticoide para doença autoimune. É muito comum tratar com corticoide. Depende da doença, tá, gente? A gente vai discutir algumas das principais. Aí, em cada uma delas, lá na frente, eu posso dizer para vocês, olha, para essa doença, esse medicamento, para outra doença, outro medicamento, a gente pode falar mais sobre isso, tá? Respondeu? Sim, sim. Obrigada. Então, tá, imagina que é isso. Mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Professor, eu tenho uma dúvida. Andressa, já que o assunto do momento é esse raio do coronavírus aí, por exemplo, a pessoa fez o tratamento, né, fez o teste, viu que estava tudo certo. Existe uma periodicidade que ela tem que fazer um outro teste de reforço, alguma coisa assim? Para quê? Para saber se ela está curada? Para ver se realmente isso. Para ver se está curada, não. Você termina o período de sintomas, aguarda 15 dias depois que passou os sintomas. Depois desses 15 dias, você testa. Se você testou negativo, você é considerado curado. Na verdade, 15 dias não, são 14 dias, são 2 semanas. Tá? Aí você faz um segundo teste, confirmou depois de 14 dias sem sintoma, o teste deu negativo, esse paciente é considerado um paciente em alta dessa doença. Mas eu vou aproveitar e vou dar uma informação a mais. O fato da pessoa ter sido curada não significa que ela seja imune. Existem várias pessoas que estão desenvolvendo... tem várias pessoas que estão desenvolvendo uma segunda infecção pelo coronavírus. Então, o fato de você ter a doença uma vez não garante imunidade. Tá? Você pode desenvolver novamente a doença. E já existem vários relatos na literatura, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, de pessoas que tiveram a síndrome aguda respiratória, ou tal do Covid-19, aí, que é a doença do coronavírus, pela segunda vez. Então, é possível, a gente não imuniza ficando doente. Tá? Então, não é toda doença que a gente tem e que deixa a gente imune. Tá? Tem várias doenças que a gente pode ter mais do que uma vez pelo mesmo micro-organismo, e o coronavírus aparentemente tem se mostrado uma dessas doenças. A gente pode ter mais do que uma vez. Tá joia, obrigada. Imagina. Mais alguma curiosidade, gente? Alguma pergunta? Se vocês não quiserem perguntar nada, eu queria agradecer bastante para vocês a presença por esse nosso encontro de hoje. Queria desejar a todos um resto de manhã, um bom dia, e dizer para vocês que eu estarei aqui sempre às quartas-feiras, espero que com um link um pouquinho melhor do que o que foi hoje de manhã. Tá? Eu vou colocar na descrição do grupo esse link que funcionou hoje lá no WhatsApp. Aí, quando vocês quiserem acessar a disciplina, vocês podem acessar direto lá, clicando no link do WhatsApp. Eu acho que fica mais fácil. Eu vou pôr lá na descrição do grupo o linkzinho para que a gente possa nos encontrar aí sem grandes dificuldades
nos nossos encontros de quarta-feira de manhã. Tá? Na semana que vem, eu vou passar para vocês... o questionário eu coloco antes, eu coloco agora no WhatsApp, já vou subir no AVA também, aquele glossário, que é uma sugestão de estudo, tá? E na semana que vem eu já vou passar para vocês um trabalhinho que vai poder ser feito em pequenos grupos de até 4 ou 5 pessoas, para fazer parte da nossa avaliação aí desse primeiro bimestre, porque a gente possa ter a pontuação para colocar no AVA. E vocês podem ficar tranquilos que vocês terão aí de 3 a 4 semanas para realizar esse trabalho, não vai ser nada de correria, não vai ser nada de última hora, e a única coisa que eu peço é que vocês não sejam nessa hora bons brasileiros, não larguem para a última hora, aproveitem o tempo para fazer uma boa pesquisa, um bom levantamento de dados, para vocês depois encaminharem o trabalhinho para mim, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Caso contrário, eu vou encerrar a gravação da aula, que já passou aqui um pouquinho de 2 horas, tá? E vou disponibilizar esse link. Não sei se vocês vão ter facilidade ou não para acessar esse link depois. Se vocês não estiverem conseguindo, me avisem, porque para esse semestre eu já fiquei um pouco mais precavido. Eu criei um canal de YouTube e aí eu consigo fazer o upload desses vídeos no YouTube, daí deve facilitar o acesso de vocês, tá? Então, eu vou criar o link, depois alguém tenta acessar, se não der certo, vocês me avisam lá no grupo, que daí eu faço o download do vídeo, faço a conversão dele para o YouTube e disponibilizo no YouTube, tá? Aí eu garanto que vocês conseguem assistir pela segunda vez, ou quantas vezes quiserem, esse material de hoje. Tudo bem? Legal. Bom dia. Eu agradeço a todos, bom dia para todo mundo.